Oi, meu povo. Voltamos, né? Estamos aqui na classificação de agentes públicos. Aí eu vou pedir para o Eduardo me colocar simultâneo para vocês verem aqui o terror que ficou isso aqui. Vamos lá, Eduardo. Colocou? Tia Lide, pelo amor de Deus, me desorientei. Ó, a gente tava vendo aqui. E aí eu vou botar um limpinho aqui para vocês, né? Fica mais fácil. Só para recapitular aqui, né? Você já sabe aí. Tô simultânea, né, Eduardo? Uhum. Pois é, só tá pegando minha caneta, mas tudo bem. Pronto. Lá vem o vermelho. Ó. Você já sabe que esse é o agente público, né? Você já sabe. E você sabe que para a doutrina clássica há uma divisão de agente público em 5 categorias: agente político, agente administrativo, agente honorífico, agente delegado e agente credenciado. Aí eu vou fazer aqui bem tranquilinho, pra você não se desorientar, que até tem umas informações aqui pra eu lhe dar, que depois assistindo no outro vídeo, né, eu passei por cima. Aqui, ó, só são os tops de linha. Eu não vou repetir aquele tudo de novo não, tenha fé. Quem são os agentes políticos? Os top de linha do executivo: presidente, vice-presidente, governador, vice-governador, prefeito e vice-prefeito. Legislativo: senador, deputado federal, deputado estadual e vereador. Judiciário: juízes, desembargadores e ministros dos tribunais. E Ministério Público: promotor e procurador, Tribunal de Contas, ministro e conselheiro. E somado a isso, os agentes políticos com cargos de confiança, né? Vou botar aqui em comissão, mesma coisa, viu? Só que você já sabe aqui, porque você já aprendeu na aula passada, que esse cargo em comissão aqui é de natureza o quê? Exatamente. Natureza política, sabe tudo. Natureza política. Então, esses são os agentes políticos. Estamos organizados, né, meu povo? E aí, a gente também classificou os agentes administrativos: servidor público, que é quem tem o quê? Cargo público. Esse cargo público aqui pode ser de 2 tipos. Ele pode ser efetivo ou ele pode ser em comissão. E se ele for em comissão, ele é de natureza o quê? Esse, natureza administrativa. Tô só recapitulando a aula passada, viu? Empregado público, que tem o quê? Emprego público. E servidor temporário. Até aqui tá tranquilo pra você, né? Você tá só relembrando. Servidor temporário. Se você chegou agora e não tá entendendo nada, volte uma aula, tá bom? Que esse daqui tem o quê? Função pública. Pronto. Então, ó, agentes políticos top de linha, mais os agentes políticos com cargo de confiança, né? Os cargos de comissão de natureza política. E agente administrativo: servidor público, empregado público, servidor temporário. Servidor público tem cargo público, pode ser efetivo, se for efetivo exige concurso, pode ser em comissão, não existe concurso. É de livre nomeação e livre exoneração, e esse aqui tem natureza administrativa. Empregado público tem emprego público, servidor temporário tem função pública. Aí a gente tem o agente honorífico, mesário, jurado do Tribunal do Júri, o agente delegado, as concessionárias, permissionárias e autorizatárias ou autorizadas, do jeito que você queira chamar, e o agente credenciado, que é a pessoa que vai ser convidada pelo poder público para representar, obviamente, representá-lo em alguma situação, em alguma tarefa, né? Aí eu dei como exemplo Pelé indo para uma reunião da FIFA, né? Um advogado sendo convidado para ir para uma reunião extrajudicial, ou então um advogado convidado para fazer um projeto de lei. Então, essa seria a qualidade de agente credenciado. Aqui eu preciso lhe chamar a atenção de uma coisa, duas na realidade. Essa classificação é a doutrina clássica que traz para você,
E eu esqueci, passei por cima mesmo, meu povo. Não foi desorientação, não. Eu tô aqui no mesmo jeito, na mesma historinha. Porque na hora que eu fui assistir, toda vida que eu faço um vídeo, eu assisto, né? Esse servidor público aqui, ó, na época, porque hoje não pode mais, viu? Na época ele podia ser militar, porque militar era considerado servidor público até 98. Aí a emenda constitucional 18 de 98 vem e corta essa linha de raciocínio. Ou podia ser servidor público civil. Então a gente tinha dois tipos de servidor público, militar e civil, que eu não botei lá na aula passada, mas estou botando aqui agora para complementar. Desculpe, foi uma desorientação básica. Aí a gente completa a classificação da doutrina tradicional, aí puxada pelo ali, né? Então eu tinha agente político, os top de linha, mas os agentes políticos com cargo em comissão de natureza política, os cargos de confiança, ministro de Estado, secretário de município, chefe de gabinete, os agentes administrativos que tem 3 subcategorias, servidor público, que na época podia ser militar ou civil, aí a emenda constitucional vai alterar isso para você. Tem cargo público efetivo e exige concurso. Em comissão não existe concurso. Aí esse não é de natureza política igual de cima, é de natureza administrativa. Aí isso aqui é usado para chefia, assessoramento ou direção, né? Empregado público, servidor temporário, você já sabe quem eu já lhe expliquei. O agente honorífico, agente delegado, agente credenciado. Eli morreu. A doutrina moderna, eu não concordo muito com isso, não. Vamos mudar isso, vamos mudar? Vamos. Pronto. Nossa classificação vai ser isso aqui. Professora, pelo amor de Deus, não diga isso. Digo. A doutrina moderna, ela classifica o agente público em 4 categorias só. E a classificação é totalmente diferente. Ela classifica em agente político, embora haja discussão aqui, em militares, servidor público lato sensu e particulares em colaboração com o poder público. Professor, e o resto do povo foi para onde? Vou lhe mostrar agora. Sentiu aí o drama, né? Vou até voltar. Ó. Doutrina clássica, agente político, agente administrativo, agente honorífico, agente delegado e agente credenciado. Doutrina moderna, agente político, militares, servidor público, lato sensu, particulares em colaboração com o poder público. Olha o que foi que aconteceu aqui, deixa eu lhe mostrar. Vamos fazer o comparativo. O agente político, embora eu tenha discussões, nós vamos só falar disso no futuro, ficou mais ou menos a mesma coisa, tá certo? Ficou... Deixa eu ajeitar isso aqui. Embora eu tenha discussões, que já num futuro bem próximo, né? Daqui uns 40 minutos, nós vamos discutir isso aqui. O agente político para a doutrina moderna ficou o povo do executivo, do legislativo, do judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas. Embora ele discuta essa parte bem aqui, Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas. E mais os agentes políticos com cargos em comissão, que é de natureza o quê? Política. Isso aqui você já sabia. Então não mudou muita coisa não. Aí, esse agente administrativo aqui, ele deixa de existir para a doutrina moderna e a doutrina moderna passa a chamar esse agente administrativo de servidor público lato sensu. Quer dizer, servidor público no sentido amplo. Então, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Pelo amor de Deus, não se desoriente. Esse agente administrativo é a classificação da doutrina clássica. A doutrina moderna tira esse nome agente administrativo e passa a chamar esse agente administrativo de servidor público lato sensu, servidor público. E você entendeu que esse agente administrativo tinha 3 subcategorias, servidor público, empregado público, servidor temporário. Vai continuar o mesmo? Mais ou menos. Mais ou menos por quê? Porque eu tinha lhe dito que esse servidor público aqui, ó, ele podia ser militar, lembra disso? Ou podia ser civil. Lhe disse agora há pouco. Esse militar, ele some, porque ele vai ser uma categoria à parte, ele não vai ser mais subcategoria de agente administrativo, ele vai ser uma categoria à parte. Professora, pelo amor de Deus, não me desoriente. Tenha fé, meu filho, tenha fé. Tenha fé, não se desoriente não. Se desoriente não que eu vou lhe ajudar. O militar, até 98, era servidor público. A emenda constitucional 18 de 98 altera. Professora, eu nunca ouvi falar disso. Tia Lito, pelo amor de Deus, olhe pra cá. Texto original do artigo 42 e texto alterado
pela emenda constitucional 1998. Olha pra cá. Vou até grifar para você. Esse é o texto original do artigo 42. Este é o texto alterado pela emenda constitucional 1898 do artigo 42. Olha o que é que o texto original dizia. São servidores militares federais, os integrantes das Forças Armadas e os servidores militares dos estados, territórios e Distrito Federal, os integrantes de suas polícias militares e de seus corpos de bombeiros militares. Alterou o texto e esse texto se desmembrou no artigo 142 e no artigo 42. Aí agora ela já não chama mais a Constituição de servidores militares. Ele diz assim, ó, os membros das polícias militares e corpos de bombeiros militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. E o artigo 142, parágrafo 3º diz, os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se além das que vierem a ser fixadas em lei as seguintes disposições. Aí vem as disposições. O que foi que aconteceu aqui? A Constituição deixou de classificar militar como servidor público e militar passou a ser uma categoria. Passou a ser um agente público, na realidade. Aí você volta pra cá pra você já entender tudo. Então, o que é que acontece? Esse militar sai daqui e vem ser uma categoria, ao invés de subcategoria. E esse agente administrativo, que era a categoria antiga, ele deixa de ser chamado de agente administrativo e passa a ser chamado de servidor público. Aí esse servidor público aqui, que é categoria, tem 3 subcategorias. A categoria de servidor público estatutário, que é o nosso servidor público aqui civil, que você já conhece. A categoria de empregado público e a categoria de servidor temporário. Professora misericórdia, tenha fé. Esse agente honorífico, esse agente delegado e esse agente credenciado virou uma coisa só. Passou a ser chamado, ó, de particulares em colaboração com o poder público. Por isso, esses 3 aqui, ó, viraram uma categoria só, particular em colaboração com o poder público. Esse agente administrativo sumiu, passou a ser chamado de servidor público. As 3 subcategorias permaneceram, só que esse servidor público aqui, que antigamente era militar e civil, agora é só civil e é chamado de servidor público estrito sensu, ou servidor público estatutário. O militar deixou de ser subcategoria, passou a ser categoria, e o agente político ficou aí. Então, ficou desse jeito, ó. O agente político, você já sabe quem é, executivo, legislativo, judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas, embora uma parte dessa doutrina moderna não concorde que judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas seja agente político. Desculpa, mas o STF vai dizer que é, com exceção de um, que nós vamos já descobrir. Militar, que passou a ser categoria, né? Servidor público lato sensu, que aqui vai ter 3 subcategorias. Servidor público estatutário, empregado público e servidor temporário. E os particulares em colaboração com o poder público, que você já sabe que lá na antiga é o agente honorífico, o agente delegado e o agente credenciado. Valha, tia Lídia, perdi a questão do TRT do Ceará por causa disso. Pois é, você não queria estudar comigo, eu não sei onde é que você andava. Agora você sabe, né? Aí, ó. Olha como ficou lindo. Fantástico, adorei isso aqui. Adoro esses bonequinhos. Fantástico. Comparando. Doutrina clássica diz agente político, agente administrativo, agente honorífico, agente delegado e agente credenciado. Doutrina moderna, agente político. Mais ou menos igual, né? Embora haja discussão. Agente administrativo se desdobrou, né? Militar e servidor público lato sensu. Aí aqui 3 subcategorias. Servidor público estatutário, empregado público e servidor temporário. E agente honorífico, agente delegado e agente credenciado virou isso aqui. Particular em colaboração com o poder público. Tia Lídia, entendi tudo. Tá tudo dominado. Graças a Deus, Senhor. Tá tudo dominado mesmo. Então pronto. Essa foi a classificação. Tia Lídia, pronto. Agora eu não erro mais nada. Vou acertar tudo. Era só isso? Não, não é só isso não. Infelizmente não é só isso. Lá vem um grande problema aqui.
Tava tudo muito lindo, tudo muito organizado. Você já tinha entendido tudo. Mas o STF resolveu desmantelar o meio de campo aqui. Preste atenção aqui. Deixa eu ver onde é que eu vou buscar. Isso. Vou pegar isso daqui, tá bom? Tenho que voltar aqui, ó, Eduardo. Peraí. Deixa eu ver se eu sei mexer aqui, meu povo, porque eu fico desorientada. Peraí. Eu preciso duplicar isso aqui. Olha, eu dupliquei. Aí eu preciso arrastar. Vale, meu Deus, misericórdia. Pronto. Tudo dominado. Agora vamos pra lá, meu povo. Pronto, Eduardo. Eu já tô simultâneo de novo. Pronto. Então você já sabe, ó. Você já sabe aqui. Doutrina clássica tem essa classificação, doutrina moderna tem essa classificação, porque você já entendeu tudo. Aí, ó, eu vou deixar aqui na clássica, mas você tá vendo que eu botei aqui a moderna também, né? Eu não gosto desse vermelho, meu povo. Por que é que esse vermelho fica parecendo? Particular. Aí eu vou ter que usar o vermelho, ó, por causa do STF. Em colaboração com o poder público. Pronto. Então tá aqui. Tem a doutrina clássica, tem a doutrina moderna, né? Militar deixou de ser. Isso aqui também é chamado de servidor público. Mas o que é que eu quero que você entenda? Esse agente político aqui, deixa eu botar de vermelho, pra vocês entenderem o que é que eu vou dizer. Esse agente político aqui, ó, executivo, presidente, vice-presidente, governador. Ai, professor, não aguento mais. Aguente, até você passar, tenha fé. Presidente, vice-presidente, governador, vice-governador, prefeito, vice-prefeito, né? Legislativo, senador, deputado federal, deputado estadual e vereador. Judiciário, juiz, desembargadores e ministros dos tribunais. Ministério Público, promotores e procuradores. E Tribunal de Contas, ministros do TCU e conselheiros. Tranquilo aqui? Sim. Bem aqui, eu tenho mais um grupo de agentes políticos, que são os agentes políticos com cargo em comissão, ou cargo de confiança. Só que esse grupo aqui é natureza do quê? Política. Eu tô grifando de vermelho, que é porque é isso que nós vamos falar. Aí aqui você tem os ministros de Estado. Ministros de Estado. Aí você tem os secretários, que pode ser de Estado. Ainda não. Meu povo, essa história de Candara, número 30, não tá dando pra mim, não. Vou nem mentir. Esse meu chefe tem que ter muita fé com ele. Nem dessa letra de tal de Candara eu gosto. Eu gosto de letra parecida com a minha, bem redondinha. Ó. Ministros de Estado. Pronto. Secretários. Como é que eu faço para calibrar essa caneta, hein? De Estado e de municípios. Ela tá começando a ficar torta na minha mão. E chefes de gabinete. Quando a aula terminar, né? Tá bom. Tenha fé. Pronto. Então você já sabe quem são os agentes políticos com cargo em comissão. De natureza política. E aí, bem aqui, ó, agente administrativo, servidor público, que tem cargo público, pode ser efetivo em comissão, né? Que é chefia, assessoramento e direção. Só que esse daqui é natureza o quê? Administrativa. Peraí, meu povo. Vale, meu Deus. Pronto. Natureza administrativa. Sim, professor, e aí? E aí que lá vem o STF. Não pode nomear para cargo em comissão, cônjuge ou companheiro, parente até terceiro grau.
na linha reta colateral por afinidade. E nem designar para função de confiança. Professora, pelo amor de Deus, quer dizer que aqui, bem aqui, carga em comissão de natureza, vale, não tá pegando não. Ah, tá. Carga em comissão de natureza administrativa. Ó, a gente tem dois tipos de carga em comissão, tá vendo? Cargo em comissão de natureza, o que? Política. Quer dizer que não pode nomear cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau para esses cargos? Não, senhor. Olha o que foi que o STF fez para desmantelar o meio de campo. Presta atenção. Súmula vinculante número 3. Vamos nós. Presta atenção, povo lindo. Súmula vinculante número 3. Não, não é isso aqui não. Cadê a súmula? Tá vendo como eu botei tudo, menos a súmula vinculante número 3? Tô acreditando não, meu povo, que eu não botei a súmula vinculante número 3. Me desorientei, meu povo. Mas deixa eu mostrar uma coisa a vocês. Peraí. Posso, Eduardo, mexer aqui? Pode, né, professor? Fazer o quê? Onde é que eu tô, hein? Ah, eu tô aqui. Deixa eu ver aqui. Peraí, meu povo, deixa eu me desoriente não, que eu tenho que achar essa súmula vinculante. Eu tô tão desorientada do juízo. Não, eu não trouxe a súmula vinculante. Eu me desorientei mesmo, viu? Valha meu Pai eterno. Como é que pode? Meu povo, eu não trouxe a súmula. Tô arrasada. Pra frente. Mas deixa eu dizer aqui a vocês. Eu prometo que eu trago na próxima aula. Comece com ela. Deixa eu lhe explicar aqui o que é a súmula vinculante número 3. Calma. Malu mostra a Constituição, né? Deixa eu mostrar aqui. Tá vendo? Deixa eu ler pra você a súmula vinculante número 3. Pra você entender aqui. O babado, você mais nem me encontrar. Tô tão desorientada, meu povo, tá aqui. Ó. Súmula vinculante número 3. A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante, ou de servidor da mesma pessoa jurídica investida em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendidos o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. Professor, o que é que essa súmula vinculante traz? Ela traz a ideia de combate ao nepotismo, apadrinhamento, né? Então, por essa súmula aqui, do jeito que a gente leu, é proibido nomear para cargo em comissão, para cargo de confiança, para função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau. Na linha reta, colateral, por afinidade, inclusive nepotismo cruzado. Eu sou juíza do Tribunal de Justiça, sou desembargador do Tribunal de Justiça, sou juíza ou desembargador, e tenho um amigo que trabalha no Ministério Público. Aí eu não posso nomear meu filho para ser meu diretor de secretaria. Mas aí o que é que eu faço? Eu vou nomear a irmã do meu amigo que trabalha no Ministério Público e ele vai nomear o meu filho. Isso também não pode. Isso é nepotismo cruzado, tá certo? E aí ele fala de designações recíprocas. Quando essa súmula saiu, foi aquele ribuliço, aquele fustigado. Ai, porque eu não posso, tem que ser meu parente, porque eu só confio nele, parará, 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 parará. Aí o STF recuou. Recuou em que sentido? Ele entendeu aí que essa proibição não vai atingir os cargos de confiança, os cargos em comissão de natureza política. Só vai atingir os cargos em comissão de natureza administrativa. Professora, que notícia péssima. Pois é. O que é que eu quero que você entenda aqui, ó? A súmula vinculante número 3, que eu acabei de ler para você, ela atinge esse grupo.
cargos em comissão de natureza administrativa, ela não atinge esse grupo aqui, ó. Esse grupo aqui, ó, não é atingido pela súmula vinculante número 3. Porque esses cargos aqui, que são os cargos de confiança, eles são de natureza política, eles não são de natureza administrativa. Tudo dominado ou se desorientou total? Um grande abraço para você, tenha fé em Deus e boa sorte na sua caminhada.